na tumba de Lázaro, Jesus só levantou as mãos, agradeceu. Ele falou sobre multiplicações dos pães. Eu falei, e aí? Você esqueceu no dia de semana? Onde Jesus pediu, Pai, se quiser, tira esse cálice. Foi pedido. E depois falei com ela, lê um pouco João 17 para ver Jesus pedindo. Depois comecei a falar com ela alguns versículos da Bíblia, foi tão engraçado. E nosso programa, o objetivo é tirar algumas dúvidas, também ensinar para que as pessoas entendam mais coisas sobre Deus, sobre a vida. Não somente sobre a palavra, sobre o que está acontecendo no mundo. Tem sábado a gente convida um convidado, tem dia a gente mesmo vai falar, tem dia um pastor que vai falar, uma pastora, para que possamos saber mais sobre alguns assuntos. Hoje vou falar sobre o combate espiritual. Tem gente que fala que não precisa nem falar de combate espiritual. Combate espiritual não existe. Combate espiritual não é bíblico, porque Jesus Cristo já combateu no nosso lugar, até que Jesus disse que tudo está consumado, e Jesus Cristo venceu os demônios, claro que sim. E aí a gente não precisa de combater. Ok? Por isso, hoje, vamos tentar ver alguns pontos na Bíblia, se realmente o combate espiritual não é bíblico. Mas antes de tocar alguns pontos, a gente volta para trás, para a gente entender uma coisa. Não se esqueçam que o diabo existe. O diabo existe. Eu quero hoje te definir quem é o diabo. Você pode pensar que o diabo é um líder do mundo da escuridão? Sim. Tem muitos, sabe, sou diabo, diabo só acabou. Pode pensar o diabo é o general do mundo de inferno. Mas se você vai entender o diabo como você está entendendo, você não vai nem entender sobre o combate espiritual. Você não vai entender muito bem, não. Que eu queria hoje te definir quem é o diabo, para a gente entrar na nossa palavra, para a gente cavar o buraco do conhecimento para pegar o que está dentro. Diabo significa o quê? Adversário. Desde que ele perdeu o lugar onde ele estava, ele foi expulso com seus demônios, porque você sabe que ele não era o diabo, ele era um anjo, Lúcifer. Quando ele perdeu o lugar dele, ele foi expulso. Ele estava no jardim, lá perto de Deus. Deus colocou jardim aqui na terra. Deus nos colocou no jardim. Ele perdeu a posição. Ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele tratou, a partir de então, o homem como adversário. Diabo significa adversário. Quem é adversário? O que faz adversário? O adversário vem para derrubar a pessoa com quem ele está na batalha. A gente pode pensar um pouco de futebol, de boxe, de UFC, das brigas. Eu sei que
Estou falando com os brasileiros que gostam do futebol. Aqui no Brasil, tio, tia, avô, vovô, bisavô, todo mundo é do futebol. Você já viu um time que vai no campo para fazer prazer ao outro time? Que vai o quê? Vamos lá para eles nos vencer, nos golear 20-25. Veja mesmo o comportamento dos jogadores antes de entrar. Você vai ver no corredor, quando os jogadores dos dois times ficam lá, você vai ver, é difícil mesmo para eles se olhar. Eles não conseguem nem se olhar, nem se abraçar. É raro, é difícil. Você vai ver alguns, se tiver um amigo no outro time, pode abraçar. E eles entram lá, sabe que a gente está entrando para derrubar os nossos adversários. A gente está entrando para fazer prazer, para agradá-los, para derrubar. Mesmo no boxe, no UFC, mesmo as brigas nas ruas. Quando alguém quer brigar com você, te trata já como adversário, ele está querendo te derrubar, botar no chão você. É o que o diabo é. Se você vai colocar só na sua cabeça, diabo, você não vai entender nem como combater ele, nem você vai entender o que ele faz. Mas se você colocar na sua cabeça, ele é o meu adversário, você vai se preparar muito bem para combatê-lo. Mas se você colocar somente um diabo, você vai ver só um termo bíblico, um personagem que a Bíblia fala, acabou. Mas se você vai colocar na sua mente que o diabo é o adversário, você vai se preparar. Porque contra o adversário, a gente se prepara. Eu acho que podemos ler alguns versículos bíblicos hoje. Vou começar ainda no livro de Mateus, se me lembro bem, sim. Me lembro bem. Não, vamos ler no João 16:33. Eu quero que você e eu possamos pensar, refletir sobre esse versículo. Aqui Jesus que está falando. Vamos começar no 32. Eis que vem a hora. João 16:32-33. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra tradição fala aflições. Aqui ele está dizendo, o tempo chegou. Agora meu tempo chegou para eu morrer. Acabou a minha missão, ele queria dizer. E aí, mas eu vos digo, vocês vão me abandonar, mas mesmo que vocês me abandonar, eu estou com meu pai. O meu pai está comigo. Mas deixa eu vos dizer essas coisas. No mundo, nesse mundo, tereis tribulações ou aflições. Tribulação é o que vem para nos deixar sem paz, nos quebrar, nos destruir, nos amarrar. O que vem para botar tudo de cabeça para baixo. Para tirar o amor numa família, dinheiro numa conta,
quebrar a saúde, tribulações. Você fica sem destino, você não sabe o que fazer, você fica desesperado. Jesus está dizendo, no mundo tereis isso. E aí, quando ele estava dizendo que nós teremos tribulações, estava falando o quê? Que o Pai, o Senhor, nos dará tribulações? De jeito nenhum. O Senhor, de jeito nenhum, vai permitir que ficamos perturbados com tribulações. Não, Ele é Pai do amor. Ele diz que eu quero que as minhas ovelhas tenham vida abundante. Ele diz que eu vos deixo minha paz. A paz significa tudo íntegro, nada quebrado. Isso é o significado da palavra paz. Tudo íntegro, nada quebrado. O Senhor não quer a gente com família quebrada, com corpo quebrado, com a economia quebrada, com o coração quebrado. Não. Ele quer paz. Tudo íntegro, nada quebrado. Mas aqui, falando das tribulações, se o Senhor, eles não nos quer uma vida com tribulações, quem quer que tenhamos uma vida de tribulações? Claro que é o inimigo. Quando ele chega, derruba um casamento, derruba uma família, derruba o relacionamento de um pai com seus filhos, derruba o relacionamento dos irmãos, derruba a economia, derruba o corpo. O que vai acontecer? Tribulações. Tribulações é tipo, a pessoa fica perdida. É isso. A pessoa fica perdida, desanimada, com vontade de não existir. Tudo isso é a tribulação que traga. Quem é atrás disso é o diabo. Eu quero que possamos ler uma palavra aqui de João, primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 19. Quem está falando aqui, alguns falam que esse livro é do apóstolo Paulo, outro fala não é do Paulo, mas você entenda só que o Espírito Santo falando pelo intermédio, se for apóstolo Paulo, glória a Deus, se foi outra pessoa, mas Espírito Santo falando. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, no poder do maligno. Essa palavra é para alertar o povo de Deus. O escritor falou, não se preocupe não. Não pensa que agora que nós somos de Deus, acabou. O mundo agora é um bolo que você pode pegar tranquilamente e comer. O mundo agora é um paraíso, onde você vai andar no espaço, voando quando quiser. O mundo agora é a casa de Deus, onde você sai e vê só Deus, os anjos. Eu disse, não. Nós, você e eu, somos de Deus. Somos de Deus. Mas o poder do maligno que é o diabo, está controlando ainda o mundo. Está. Eu falando com uma pessoa, falando sobre a palavra, né? Eu falei, o que Deus fez com os demônios na cruz? Botou eles na prisão? Não. Botou eles numa lata, fechou? Não. A Bíblia diz que ele despojou os demônios. Deixou eles sem força. Significa que eles estão sem força. Estão sem força para quem acreditar, para quem andar com Deus. Sem força. Ele não botou eles na prisão. Os demônios não estão na prisão, não. Vou ler aqui na Bíblia, você vai entender. Sabemos que nós somos de Deus. Gente, é claro que você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus, todos que estão assistindo, nós somos de Deus, mas o mundo está embaixo do poder do maligno. Jesus venceu
demônio na cruz, Jesus nos deu a vitória, mas o mesmo, nos alertando pela boca dos profetas. Ah, cuidado, o mundo está embaixo do poder do maligno. Mas por que ele falou isso? Para a gente ficar atento, para que possamos entender que o maligno ele está com seu exército querendo nos derrubar a sua vida cristã, a sua saúde, a sua família, os seus projetos, a sua empresa, o seu trabalho. Você acordando para trabalhar, ele se levantando para te derrubar. Aqui, o apóstolo queria alertar os crentes para ficar atento. Porque se essas coisas, você não se atentar dessas coisas, e aí você está perdendo. Não. Somos de Deus, estamos nesse mundo, mas esse mundo está embaixo do poder do maligno. E aí? Se o poder do maligno está nesse mundo, para fazer o quê? Para o diabo combater o diabo? Não, o diabo não combate o diabo, não. O diabo combate os filhos de Deus. Estamos indo versículo para você entender. Vamos lá no Pedro. Primeiro livro de Pedro. Nosso encontro hoje é como título Saber Mais. Eu sei que você sabe, mas eu quero que você saiba mais. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Quem está falando aqui? Apóstolo Paulo. Não, vamos começar no versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, aqui já deram definição que o diabo é adversário. Sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa pegar. Pedro não está falando com os mundanos. Pedro não está falando com gente do mundo. Estou falando com os cachaceiros. Cachaceiro. Não está falando com eles, não. Não está falando com os bandidos, não. Não está falando com os ladrões, não. Está falando com a igreja. Está falando com você e eu. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que Pedro foi levantado para nos ensinar? Você acredita que a igreja é sentada nos ensinos dos apóstolos? Você acredita que Pedro é apóstolo? Você acredita que aqui ele não somente falou com as pessoas daquele tempo, mas essa palavra é para nós também? Ele disse, sede sóbrios, sóbrio, vigiai. Ele está falando para os crentes dormir, para deixar de lado. Não, eles vigiai o vosso adversário. Você tem adversário, gente, que querendo te derrubar. Te derrubar o quê? Te combater. Você tem adversário querendo te derrubar. Eu tenho, nós temos. Aqui, Pedro está alertando a igreja de Deus. Que vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele está rodeando, ele anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, devorar. Oh, mas aonde? Em todo canto. Aonde você está, aonde eu estou, na igreja, em qualquer lugar, ele está, como estou aqui, ele está rodeando. Eu não vou ver ele não, porque ele é
ser espiritual, mas vou ver as obras deles, isso vou falar no outra vez, no próxima vez, mas ele está ao redor de você, de nós, de todo mundo. Está procurando quem é os crentes, está procurando quem é pastor, está procurando quem é membro, está procurando quem é cantor, está procurando quem é empresário, está procurando quem é músico. Todo aquele que está fora do mundo dele, todo aquele que fugiu da prisão, todo aquele que está seguindo a Deus, ele está procurando para pegar, para derrubar, para quebrar. Por isso diz que precisamos ser vigilantes. Estou lendo esses versículos para que você entenda que nós estamos no combate. Estou levando você devagar para você entender o que está acontecendo. Vamos agora no livro de Efésios, capítulo 6. Aqui é apóstolo Paulo falando. Lá foi Pedro. Pedro falou do diabo. Aqui também Paulo. Agora você vai me dizer, não, o quê? Que os dois falaram errado. Quem escreveu o primeiro livro de João 5,19 errou falar do diabo. E Pedro, que acabou de falar aqui do diabo, Pedro falou de diabo aqui, nosso adversário, errou também. Agora o que vou falar agora de Paulo é também erro. Você não vai entender. Ok, vamos lá. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia está falando para a gente ficar forte. Que a gente peça o poder de Deus para nos fazer o que? Forte. Quem precisa de força, aquele que vai combater. Revesti-vos de toda a armadilha de Deus para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Diabo. Uma pessoa me falou, eu estava pregando não sei que ano, não, na minha igreja eu não posso falar do diabo não e dar ibope a ele. Gente, a Bíblia está falando do diabo e você vai dizer que a gente não pode falar do diabo? Eu vou falar algumas coisas, pode chocar você se você não tem entendimento. Aqui a Bíblia diz para se fortalecer, se treinar, se encher de força. A Bíblia que está falando. Por que se fortalecer? Se nós não estamos na luta, no combate. Ele diz para a gente se fortalecer contra o diabo. Contra os ataques dele. Aqui não está sendo dito para o povo do mundo, não. Não está sendo dito para os filisteus, não. Está sendo dito para a igreja, para você e eu. Que não. Essa aqui é a palavra de Deus, gente. A Bíblia diz que quem rejeita uma parte não é digno do reino. Aqui é para nós, para sermos fortes. Por quê? Porque o diabo vai lançar os ataques para a gente poder lutar contra ele. Vamos descer. 11. Revesti-vos de toda a armadilha de Deus para poder de permanecer firme contra a cilada do diabo. 12. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar. Outra versão, temos de combater. Está entendendo? Aqui fala o quê? De combate. Mas por que você, quando você vai ensinar as pessoas que não tem combate espiritual? Gente, se alguém te ensinar, te dizer que não tem combate espiritual, eu te digo, essa pessoa já é pega. O diabo já pegou ela. A pessoa que vai te dizer que não existe combate, ele já é pega e repreenda ela porque ele está sendo usado pelo diabo para você se distrair. Como quando Jesus Cristo estava indo em Jerusalém para morrer e nos salvar, Pedro disse, não vai não. Jesus disse, fora de mim, longe de mim, Satanás.
Se alguém te ensinar que não existe combate espiritual, ele já é pego e está te ensinando coisa errada, que para você se perder. Aqui a Bíblia que está falando, o diabo. Nós não estamos lutando contra a carne. Você não tem um adversário que chama-se carne. Você não tem um adversário que chama-se sangue. Não, não tem. Você não tem um adversário com o nome de carne. Você não tem um adversário com o nome de sangue. Você tem um adversário, um que chama-se diabo. Claro que ele usa carne, ele usa. A carne pode ser os seus instrumentos, e sempre foi. A carne ou outra coisa, mas o adversário é o diabo, o nosso adversário. A Bíblia diz aqui lendo só esse versículo, queridos, posso já parar com esse versículo? A Bíblia diz que combatemos. Não combatemos significa que nós estamos combatendo. Aqui a Bíblia está mostrando o tipo de combate que nós temos. Não é combate do UFC, não é combate de boxe, não é combate de judô, não é combate não sei do que. Aqui é um combate espiritual. Um adversário invisível. Eu quero que tu se atenta, entendendo que temos um adversário. Eu creio que hoje a gente vai ver, da próxima vez a gente vai quando a gente vai continuar, a gente vai ter pergunta, né? Porque hoje não tem a nossa irmã Renata que nos faz perguntas, e aí na próxima vez ele vai fazer perguntas para a gente responder. Mas eu quero que você entenda. Aqui no Lucas 22, 31, quem está falando aqui? Jesus. Quem está falando agora? Jesus. Me diga agora, Jesus também mentiu? Lucas 22, 31. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converter, quando crescer, fortalece teus irmãos. Você não está entendendo aqui que Jesus falando do diabo? Jesus Cristo não falou aqui, Pedro, ok, quando eu vou vencer o diabo, na cruz acabou, você fica tranquilo. Não, ele fortalece os teus irmãos. Mas fortalecer mais os irmãos para quê? Me diga, para que Jesus Cristo falou que, Simão Pedro, o diabo veio hoje para te cirandar como trigo? Eu roguei, eu combati no teu lugar para que eles não fizessem nada contra você. Mas tu também, quando tu vai crescer, converter aqui não é quando ele vai, Pedro não era mundano não. Aqui Jesus queria dizer quando você vai ter entendimento, quando você vai crescer. Você também fortalece os teus irmãos. Quem são os irmãos de Pedro? Você e eu. Para nos fortalecer com esse entendimento, para que possamos entender que o diabo existe, ele é nosso adversário, ele vai nos combater, para que possamos ficar forte e combatê-lo. Gente, se você que está me ouvindo, se você não vai prestar atenção nisso, olha, eu não estou falando que sou super pastor não, mas deixa eu te dar um conselho. Acontece nesse mundo, as pessoas, quando um pastor que tem igreja grande, 10 mil membros, 50 mil membros, ele é mais conhecido, 100 mil membros, quando ele fala, a pessoa pensa que ele é o dono da verdade. A pessoa pode ter 20 mil membros, 100 mil membros, mas falha no conhecimento. Pode acontecer. A escola pode falhar, o pastor pode falhar.
Qualquer pessoa pode falhar, pode pregar coisas fora da palavra. Seja como os crentes de Beré. Não seja fã do pregador, não. Seja fã do conhecimento da palavra. O que eu estou pregando aqui, se estou terminar de pregar, verifica. Se o que estou falando está na Bíblia, está certo. Não seja meu fã, não. Ah, porque Malute é africano, porque Malute é assim. Tudo que... Não seja meu fã, não. Seja fã da palavra. Quando Malute prega, verifica o que Malute falou. Quando você lê livro, verifica. Eu estou falando na Bíblia. Pega isso, verifica se o que estou falando está fora. Porque muitas pessoas têm um complexo. Pensa que a verdade está na Europa. Quando um pastor europeu prega, não, agora está certo. Muitos pensam que a verdade está na América. Quando um pregador americano, ele pega tudo que ele prega. Outro pensa que na África. Não. A verdade é a palavra, não está numa nação. Está numa pessoa que entende. Não seja uma pessoa complexada, não. A igreja grande não significa que essa igreja tem o conhecimento total. Não. Primeiro livro de João 13 diz que nós conhecemos sua parte, profetizamos sua parte. Por isso você tem que procurar outra parte na Bíblia. Não pensa isso, não. O crescimento, o número das igrejas não significa o conhecimento, não. Para crescer, para ter uma igreja crescida, não é um milagre, não pode acontecer. Você vai na África, vê a igreja de 60 mil membros, mas você escuta a pregação fora da palavra. Que só pode ir numa igreja só por causa do ar-condicionado. Outro pode ir na igreja só por causa da música. Outro pode ir só porque o pastor é amigo da família. Outro pode ir porque é a igreja de bairro. Outro pode ir porque o pai, a mãe foram dessa igreja. A grandeza da igreja não significa reter o conhecimento ou a grandeza da escola. Não. Tem gente também que estão ensinando coisas erradas, mesmo tendo muitos membros, grande escola, muitas escolas. Por isso você tem que se ligar no que está escrito. Eu não estou aqui para te falar o que eu falei, não. Eu estou lendo na Bíblia. Eu estou lendo aqui o que está na Bíblia para que você entenda que não sou eu que estou lendo. Não sou eu que estou lendo, não. É a palavra de Deus. Nós temos adversário. O nosso adversário chama-se o diabo. Se você se distrair, vou ler agora, primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Você acredita que Paulo é apóstolo de Deus? Foi revelado? Você acredita que Paulo ensinou coisas certas? Agora ele está falando com Timóteo. Combate o bom combate da fé. Ó. E aí você vai me dizer que não existe combate? Aqui estou lendo aqui estou lendo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Paulo está falando para Timóteo de combater o bom combate. Agora a gente vai no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Ele vai repetir novamente, segundo as profecias que foi dito a teu respeito, eu te digo, combate o bom combate da fé. Aqui estamos vendo Paulo falando com Timóteo de combater o bom combate da fé. Primeiro livro de Timóteo 6, 12. Primeiro livro de Timóteo 1, 18. Ele está falando a mesma coisa, segundo as profecias que você sabe da sua vida. Eu te conjuro, meu filho, combate o bom combate da fé. Tudo isso eu queria que hoje saibamos, você e eu, que o combate espiritual é bíblico. Não brinque porque você tem um
adversário. E esse adversário chama-se o diabo. Esse adversário chama-se o diabo. Se você vai se distrair, esquecendo isso, acabou. Nos dias vindouros, a gente vai falar um pouco desse combate, como acontece, o que fazer. A gente vai chegar ponto em ponto. E para ver aqui, eu queria voltar um pouco aqui, nesse versículo de Efésios 6, voltar um pouco, para a gente entender um pouco. Aqui, no Efésios 6, ele está falando: nós combatemos contra príncipe do mundo das trevas, são os demônios, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Gente, contra os principados, contra potestades, não contra o sangue e a carne. Se você vai fazer da carne o teu inimigo, do sangue o teu inimigo, você não vai combater. Paulo falou com Timóteo: combate o bom combate. Tem uns que estão combatendo o falso combate. Eu já vi uma pessoa orando no Congo, ele orando: Pai, Senhor, manda fogo para queimar o meu tio. Sabe por quê? Porque o tio dele é bruxo. Você vai nas igrejas, na minha nação, você vê as igrejas, pastor ensina para pedir fogo para o tio ser bruxo, a tia é bruxo. Gente, mas isso é engano. A Bíblia diz que nós não combatemos contra o sangue e a carne. O diabo usa a carne, usa o sangue, mas o adversário é a carne. E aí você vê a pessoa pedindo o fogo para queimar o tio. E você chega lá, o tio está vivo até hoje. Me diga agora, o Senhor que não respondeu? Ou não existe mais fogo no céu? Ou o quê? No céu existe o fogo, o Senhor responde, mas a pessoa está combatendo o falso combate. Por isso Paulo está nos falando de combater o bom combate da fé. O combate espiritual é bíblico. Temos um adversário que chama-se o diabo. O diabo não é teu tio, o diabo não é teu amigo, o diabo não é teu comandante, o diabo não é teu primo, o diabo é meu adversário. O que faz adversário? Derrubar o outro. Ele quer derrubar a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida profissional. Ele quer derrubar tudo que é teu. Ele quer derrubar tudo que é meu. Ele é adversário. Não se brinca. Combate espiritual existe. Eu vou falar, já deu todos os versículos. Você pode ficar lendo se eu estou errado. Se alguém te ensinar errado, mostra o que você recebeu. Mas eu te digo, se alguém te dizer não existe combate espiritual, significa que ele está dizendo que não existe o diabo, ou ele está querendo dizer que o diabo é bom, ou ele está querendo dizer que o diabo é teu amigo, o diabo já está fechado, amarrado no buraco. Por isso ele está te falando não existe combate. Se você entenda que o diabo está ainda solto com os demônios, entenda que existe combate. Mesmo com Jesus, eu falei com uma querida, minha filha Nádia, que a gente fala tanto, diz que Jesus já venceu na cruz. Ok, como Jesus já venceu na cruz, a gente não ora, não pede, porque ele já venceu. A Bíblia diz que ele já nos perdoou. Como ele já nos perdoou, a gente pode cometer pecado, não podemos pedir perdão, porque ele já nos perdoou. A gente não pode trabalhar, não pode fazer nada. Cuidado. O Senhor fez a parte dele. A gente tem que fazer para que o perdão, a cura, a libertação, a vitória se materializa na nossa vida. Ele já fez no mundo espiritual.
No mundo espiritual você já é curado, você é salvo, você já é abençoado, mas no mundo material, no mundo físico, você e eu precisamos trabalhar para materializar o que ele fez na cruz. Ele fez na cruz no mundo espiritual. Agora isso tem que se materializar. Por isso, se você não orar, nada vai se materializar. Se você não trabalhar, nada vai se materializar. Se você não pedir perdão, Deus não te perdoa. Você tem que abrir a sua boca e pedir perdão para que o perdão dado na cruz se materialize. Você tem que pedir, tem que trabalhar para que a prosperidade se materialize. Você tem que dar para que o que ele disse possa se realizar. Você tem que receber imposição de mão quando você está doente, para que isso que ele fez na cruz se realizar. Tem muitas coisas, a gente vai falar muito sobre esse assunto, combate espiritual. Isso foi a primeira parte do combate espiritual. O diabo existe, ele é teu adversário, inimigo. Não se esqueça. Se alguém disser não existe combate espiritual, significa que ele te enganou. Ele quer dizer que o diabo ele é bom, ele quer dizer que o diabo dá, ele quer dizer que ele não faz nada, mas portanto que o diabo não é bom, ele é ruim, ele quer te derrubar, ele quer me derrubar. A gente está no final. Que o Senhor te abençoe. Que a mão de Deus esteja na sua vida porque você entendeu. Saber mais. Se você gostou, divulga. Segunda coisa, vou orar pelos candidatos. Que Deus esteja na sua mão